jovem que perdeu o bebê depois de dar à luz no acampamento onde vivem os sobreviventes do prédio que desabou em São Paulo, teve alta hoje do hospital. Ela e o marido voltaram à praça onde os desabrigados estão há 37 dias. Lá, outras 11 gestantes vivem em condições precárias. Depois de receber alta da Santa Casa, Jaqueline Silva Moraes, de 24 anos, se recupera no acampamento no Largo do Paissandu. Muito abalada, não falou com os jornalistas. O marido dela, Rafael, ainda não acredita no que aconteceu. Eu vi a minha filha bater, eu falava com ela, ela se mexia. E quando chegou lá no hospital, eu vi uma criança feita, formada, sem vida. A Jaqueline estava numa barraca bem aqui no meio da praça. Ela começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Desesperado, o marido dela telefonou para o resgate, que demorou quase 1 hora para chegar. Desesperador. Todo mundo em pânico, uma gritaria. O carro de bombeiros da ambulância demorava, ai, foi terrível. Policiais e guardas civis tentaram ajudar enquanto o socorro não vinha, mas não adiantou. Jaqueline e Rafael perderam a filha, que já tinha nome. Primeira filha, Rafaela e Vitória. O casal está há 37 dias vivendo no acampamento, desde quando o edifício Wilton Paes de Almeida desabou. Só hoje, depois da morte da filha, Rafael disse que a prefeitura entrou em contato para oferecer um auxílio moradia. Hoje já ligaram que eu fui contemplado para receber um benefício de R$ 1.200. Eu preciso morrer minha filha aqui, será que vai precisar morrer mais alguém para ter o total atendimento devido? Aqui há outras 11 gestantes que vivem em condições precárias. Ontem também no acampamento, esta outra menor, que estava grávida de 3 meses, sofreu um aborto. A barraca é muito baixa, fica levantando toda hora, aí prejudicou também. O secretário de Habitação disse que todos os desabrigados estão recebendo atendimento diário de equipes de assistência social e que disponibilizou abrigos com características específicas para atender, inclusive, mulheres grávidas. Nesse caso, eles optaram por não receber esse atendimento, por não serem deslocados para um desses equipamentos da assistência social. Câmeras de segurança registraram o roubo de um carro em frente a um clube de tiro em São Paulo. O que os criminosos não imaginavam é que alguns alunos fossem reagir. As marcas dos tiros estão nas casas, em frente onde foi o assalto. Da rua, câmeras de segurança mostram um momento em que 2 criminosos se aproximam e dominam os ocupantes do carro de luxo. Eles são rendidos e voltam para o clube de tiro onde estavam. Mais pessoas saem e fazem vários disparos contra o carro, enquanto outros veículos passavam pelo local. Depois de alguns segundos, os criminosos conseguem fugir. O carro, que é blindado, levou mais de 40 tiros. Para continuar a fuga, os assaltantes ainda roubaram outro veículo, mas foram detidos logo depois. Eu desci do carro e pedi para deixar a carteira, o celular. Eu deixei, entraram no carro e foram embora, né? Os 2 assaltantes, de 19 anos, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, a atitude dos homens que reagiram ao assalto, que aconteceu bem aqui, não se enquadra em nenhum tipo de crime, já que todos tinham a posse e o porte para o trânsito dessas armas que estavam legalizadas. Mesmo assim, os envolvidos serão investigados. A Polícia Militar divulgou fotos de outras armas apreendidas que estavam dentro do carro de luxo. Os donos do clube de tiro não quiseram gravar entrevista, mas disseram que os praticantes agiram legalmente em defesa do patrimônio. 2 PMs foram assassinados em menos de 12 horas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O sargento Robson Alves foi baleado à tarde na porta de casa. De madrugada, outro sargento foi morto num assalto e, diante da notícia, a mãe dele também morreu, vítima de infarte. 2 perdas no mesmo dia. O filho pela violência, a mãe pela dor. Se eu tivesse perdido só ele, já iria doer. Imagina ele e minha mãe ao mesmo tempo. Dói muito. Não desejo isso pra ninguém. Rômulo era irmão gêmeo de Douglas, policial militar de 35 anos, pai de 2 crianças. Ele foi assassinado de madrugada em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio. O crime aconteceu a 500 metros da casa onde Douglas morava com a mãe. Ele tinha saído para deixar a namorada dele em casa quando foi abordado por homens armados com fuzis neste cruzamento. Os bandidos anunciaram assalto, mas logo reconheceram o policial e atiraram.
Douglas foi obrigado a deitar no chão e levou vários tiros. A namorada não ficou ferida. Os ladrões fugiram sem levar o carro. Dona Maria José não aguentou ver o filho morto, o segundo em 3 anos. O caçula também foi vítima de um assalto. Logo depois de reconhecer o corpo de Douglas, Dona Maria José, de 57 anos, teve o infarto. Todo crime, ele não atinge apenas a vítima, né? Ele tem um reflexo para a família da vítima e para toda a sociedade, né? Mãe e filho serão enterrados amanhã. Minha família agora é eu e o pai. No caso do sargento Douglas, a polícia suspeita de execução. O outro policial, o sargento Robson, foi baleado por 4 homens em 2 motos. Ele estava de licença para tratamento de saúde, era casado e tinha 5 filhos. Com essas 2 mortes, o Rio de Janeiro registra 55 assassinatos de PMs este ano. Mais um dia tenso no Rio Grande do Norte. Um ônibus e um posto do Corpo de Bombeiros foram queimados. Em Minas Gerais, chega a 82 o número de ataques em mais de 30 cidades. José Carlos tirou o dia para se recuperar de um susto. O ônibus que ele dirigia foi apedrejado 2 vezes em apenas 1 hora. Foi assustador. Para mim, além do risco dos passageiros, né? O risco de uma tragédia acontecer mesmo. A primeira pedra acertou o vidro da frente, já trocado. A segunda, esta borracha. O ônibus estava cheio. O ataque foi no meio de uma rodovia. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas a violência, que não para de crescer, assusta os funcionários das empresas e os passageiros do transporte público. Em Sacramento, Alto Paranaíba e em Uberlândia, na região do Triângulo, mais ônibus foram incendiados. O segundo este ano deste motorista. Fiquei 2 dias em casa, não dá nem vontade de sair, não. Em Alpenas, sul do estado, a polícia prendeu um suspeito de atirar 4 vezes contra o quartel da PM. Em todo o estado, já são 51 prisões, além de 22 menores de idade detidos. Os ataques chegam a 82 em 32 cidades de Minas. Os motivos até agora são desconhecidos. O governo do estado apenas informa que apura o caso. Hoje o governo federal anunciou que vai liberar 50 milhões de reais para ajudar no combate ao crime. No Rio Grande do Norte, segundo testemunhas, 2 homens numa moto atearam fogo em um ônibus. Em Mossoró, moradores também falaram que criminosos atacaram o posto do Corpo de Bombeiros. 5 pessoas estavam no prédio, mas ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, este delegado repetiu a declaração que o levou a ser exonerado do cargo de chefe da Polícia Civil. O policial voltou a causar polêmica ao defender a morte dos criminosos. Tem que vir presos ou que venham na horizontal. Minas só deseja uma coisa, deseja segurança. Uma detonação muito além do previsto tirou de casa cerca de 30 pessoas que tiveram os imóveis danificados no Pará. O acidente foi numa obra da prefeitura e o exército investiga o que deu errado. No vídeo gravado pelos moradores, o momento da explosão. Olha as casas, meu, quebrou as casas. As grades das casas foram parar no meio da rua. O telhado deste imóvel veio abaixo. Postes foram arrancados. A detonação atingiu 9 casas. Ninguém ficou ferido. Dentro do quarto onde eu durmo, muitas coisas quebraram. Uma empresa contratada pela Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, realizava um serviço de drenagem na área. As dinamites foram utilizadas para destruir uma rocha. Outras 10 detonações já haviam sido feitas no local. Este engenheiro civil assistiu ao vídeo e apontou possíveis falhas. Aquele tipo de material pode ser desagregado com máquinas especiais, sem colocar em risco a população. Segundo a Defesa Civil, a empresa estava autorizada e tinha certificação para realizar o serviço. Cerca de 30 pessoas foram retiradas das casas e colocadas em hotéis. E ainda não há previsão para o retorno às residências. A Prefeitura de Parauapebas e a empresa responsável pela obra afirmam que todos os procedimentos de segurança foram tomados. O Exército abriu uma investigação para apurar se os explosivos utilizados estavam registrados. O governo publicou uma nova tabela para o frete de carga. O preço mínimo foi uma das exigências atendidas na greve dos caminhoneiros, mas a primeira versão não agradou.
Em Goiás, muitos caminhoneiros passaram o dia à espera de uma definição. No sudoeste do estado, grande produtor de grãos, os armazéns estão lotados e os caminhoneiros parados. Terminou a greve e não conseguiu trabalhar ainda. No início da noite, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou uma nova fórmula de cálculo com preços mais em conta. Em média, foi aproximadamente 20% do que estava colocado na tabela anterior. Os custos foram detalhados, tem uma metodologia aplicada, questão de depreciação de veículo. Segundo o ministro dos Transportes, a nova tabela traz mais clareza e deve acalmar os setores. Assim, o governo ganha tempo para fazer uma consulta pública e definir outra tabela em 30 dias. A atual, de acordo com o Palácio do Planalto, apresenta valores de frete mais próximos aos que já vinham sendo negociados entre o setor produtivo e os caminhoneiros. Mas para quem contrata o transporte rodoviário de cargas, não é bem assim. A Confederação Nacional da Agricultura, que alega prejuízos de mais de 7 bilhões de reais durante a paralisação nas estradas, reconhece a dificuldade dos caminhoneiros, mas defende negociações de acordo com as regras de oferta e procura e não descarta recorrer à justiça. A CNA é contra o tabelamento de frete. Isso é um retrocesso do ponto de vista econômico, isso fere a livre iniciativa, né, o direito de negociação. Na indústria, a insatisfação é a mesma. A CNI diz que o consumidor já está pagando 10% a mais pelos produtos e prevê que o tabelamento deve se voltar contra os próprios caminhoneiros. Essas medidas, do jeito que elas foram feitas, acabaram incentivam que nós, produtores, todos, indústria e outros, também façamos o que a gente chama de verticalização, ou seja, arrumar nossas próprias frotas, que eles vão ter menos carga para carregar e mais concorrente. A Confederação Nacional da Agricultura enviou um ofício para o presidente Temer pedindo a suspensão da tabela. No Rio Grande do Norte, 7 empresas conseguiram liminar na justiça e não serão obrigadas a pagar de acordo com a tabela. A denúncia que você viu aqui no Jornal da Record de que jogadores de futebol eram mantidos em situação precária em um clube do interior paulista levou o Ministério Público a abrir investigação. Após a denúncia, o Ministério Público do Trabalho instaurou o procedimento para apurar o que aconteceu no Jaguariúna Futebol Clube. Esse problema da alimentação, do confinamento, de atraso salarial, todo esse conjunto torna uma situação degradante. E as condições degradantes de trabalho, elas são enquadradas como trabalho escravo. O Jornal da Record mostrou nesta semana a situação precária nas dependências do time no interior paulista. Os jogadores dizem que passavam fome e que quase não havia condições de higiene. Só tinha um chuveiro, com água quente para todo mundo, para 25 atletas. Sem dinheiro, os atletas não tinham como deixar o clube. Só conseguiram as passagens para voltar para casa com a ajuda do sindicato. Agora, lidam com outros problemas. O jogador Gustavo ficou sem a carteira de trabalho. Só entregaram minha reservista e meu título de eleitor, minha carteira de trabalho ficou lá presa. O Sindicato dos Atletas vai pedir a devolução das carteiras de trabalho que ainda estão retidas. Vai pedir ainda o pagamento de todos os valores devidos e de tudo o que deveria ser pago até o final dos contratos. Vai fazer ainda uma denúncia junto à Federação Paulista de Futebol e reforçar a gravidade do caso junto ao Ministério Público do Trabalho. O nosso entendimento é situação análoga à escravidão. Porque a partir do momento que você não recebe os seus rendimentos para conseguir ter uma vida digna, acaba se enquadrando um pouco numa situação de escravo. Em nota, o clube disse que a gestão dos jogadores era feita por uma empresa terceirizada, a Avante Consultoria. Mas o representante da empresa afirma que rescindiu o contrato no dia 2 de maio. A partir disso, eu reuni todos os atletas e disse para eles que nós não tínhamos mais obrigação nenhuma com o clube. Nós procuramos o presidente do clube no estádio municipal. Sabe se o presidente está por aí? Não sei, rapaz. Não vi ele hoje não, hein? O presidente enviou uma mensagem dizendo que só vai falar sobre o caso no futuro. Ele diz que o clube pode estar sendo alvo de armação. Os atletas estão decepcionados, mas ainda buscam se afirmar no futebol. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você quer ser jogador de futebol? Sim, o sonho continua. A Federação Paulista de Futebol informou que visitou a sede do Jaguariúna e pediu melhorias. Militares das Forças Armadas fizeram hoje uma operação contra o tráfico de drogas em comunidades do Rio de Janeiro. 3 pessoas morreram e 15 foram presas. Quase 5 mil militares espalhados por 6 comunidades diferentes na zona oeste do Rio. Blindados em grandes avenidas e até em parques que ficaram vazios. Soldados em cada esquina. Os comboios saíram de madrugada
e chamavam a atenção pelo tamanho do aparato militar. Uma cena que entristeceu o comerciante Flávio, que está há mais de 10 anos no bairro. A Cidade de Deus é cantada aí no mundo todo, vira filme. Aqui as coisas acontecem pro bem também. E aconteceu muito. Hoje a gente não espera que volte a acontecer, não. 3 pessoas morreram na operação. Uma em troca de tiros e 2 em um acidente de trânsito no deslocamento das tropas. Pelo menos 15 suspeitos foram presos e drogas e armas apreendidas. À medida que os batalhões de polícia militar vão sendo recapacitados, reequipados, é necessário que as Forças Armadas apoiem o patrulhamento da área. O Exército repete aqui na Cidade de Deus a mesma estratégia aplicada em outras áreas críticas de segurança no Rio. Presença maciça de militares para sufocar o crime organizado. Mas enquanto as tropas se concentram aqui, outras regiões do Rio sofrem com tiroteios e balas perdidas. Foi o caso de Alessandra Soares, de 27 anos, baleada dentro de casa. Ela morava no Morro da Coroa, região central da cidade, alvo de constantes confrontos entre PMs e traficantes. Eu quero saber quem foi, se foi polícia, se foi bandido, quem foi, eu quero que pague. Alessandra deixa 2 filhas, uma de apenas 3 meses e outra de 3 anos. Ela me perguntou, papai, a mamãe não vai voltar mais não, né? Aí eu falei, não filha, ela vai voltar, um dia a gente vai encontrar ela. Algumas das cenas mais impactantes da novela Apocalipse começam a ser exibidas amanhã. Um meteoro gigante entra em rota de colisão com a Terra. Mas será que um asteroide pode destruir a vida no nosso planeta? E os cientistas já têm tecnologia para evitar essa catástrofe? Veja agora na reportagem de Heloísa Vilela e Thaisa Bellini. Os mistérios do universo sempre despertaram a curiosidade do ser humano. A imaginação das crianças vai longe nas sessões do Planetário de São Paulo. Eu acho bem difícil o meteoro entrar aqui na Terra inteiro e ele vai queimando no ar. Eles podem explodir a Terra. Uma das cenas mais impactantes da novela Apocalipse vai mostrar um asteroide gigantesco em rota de colisão com a Terra. O que será que os cientistas vão fazer? Conseguirão evitar o fim do mundo? Nesta sala, parte da equipe de computação gráfica cria os efeitos especiais das cenas. Em cada computador aqui dessa sala, cada um está trabalhando em uma cena. Aqui ele está fazendo aquela cena do barco, ali atrás está pegando fogo na floresta amazônica, cada um fazendo um pedacinho dessa chuva de meteoros. A equipe é imensa, né? Os equipamentos são de ponta, os artistas dos melhores possíveis. Em terra, a equipe técnica e os atores gravam as cenas de ação, que começam a ser exibidas já a partir de amanhã. Não vai cair no oceano, os meteoros vão cair aqui. Os 2 cientistas tentam escapar das explosões. Muitos meteoros caindo. São cenas de aventura muito bem gravadas, com emoção. O asteroide Absinto está cada vez mais próximo e o risco de choque com a Terra é iminente. Meteoros são asteroides que entram na atmosfera da Terra e deixam um rastro de luz provocado pelo atrito. Ao atingir o solo, são chamados de meteoritos. As luzes das grandes cidades não deixam a gente perceber. Todos os dias, pequenos fragmentos de rochas espaciais atingem a Terra. Mas um asteroide de 500 metros de largura, chamado de Bennu, pode entrar em rota de colisão com a Terra no próximo século. Segundo os astrônomos, o choque não acabaria com a vida no planeta, mas Bennu é potencialmente perigoso. Milhões de pessoas morreriam instantaneamente com o choque, com a onda de impacto, e o restante do planeta sofreria então com as cinzas dispersas na atmosfera que cobriria a luz do Sol. Uma beleza sem limites e um espaço infinito para o perigo. Por isso, a Agência Espacial Americana está de olho nos asteroides que podem ameaçar a Terra. É importante procurarmos por esses asteroides, mas a chance de um meteoro grande atingir a Terra é pequena, diz Paul Scholes, diretor do departamento da NASA, que caça os asteroides. A equipe dele já encontrou mais de 18.000 nas vizinhanças da Terra. Mas a maioria deles são pequenos corpos de até 10 metros
que não oferecem perigo. Se desintegram ao entrar na atmosfera da Terra. No último fim de semana, um meteoro de 5 metros caiu numa zona rural na África do Sul e não houve feridos. E o que aconteceria se um objeto gigante estivesse em rota de colisão com a Terra? A NASA já tem os planos. Ela enviaria uma sonda não tripulada para se chocar contra o asteroide e mudar a trajetória dele. Dessa forma, ela afastaria da Terra o perigo. O diretor da NASA diz que um objeto assim seria mais fácil de detectar com anos de antecedência. E assim, teríamos tempo para evitar o pior. Então não perca a novela Apocalipse, começa às 8h45 da noite. E a partir de amanhã, você acompanha as cenas do meteoro gigante. Descoberta que vem de longe, lá do espaço. Um robô da NASA encontrou indícios de que pode ter havido vida em Marte. Quem tem os detalhes agora ao vivo de Nova York é a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. É uma novidade tanto, né? Boa noite, Adriana, Celso. Pois é, e por isso mesmo os cientistas estão comemorando a descoberta do robô que se chama Curiosidade. Ele está em Marte desde 2012 e já respondeu perguntas importantes a respeito do planeta vermelho. Agora, o Curiosidade encontrou matéria orgânica enterrada e preservada em rochas que têm mais de 3 bilhões de anos. Para os cientistas, essa é a indicação mais forte já encontrada até hoje de que Marte teve vida em lagos e rios. Eles ainda não podem confirmar se esse material encontrado agora se formou em Marte ou se foi levado ao planeta por algum cometa. Mas a descoberta é mais uma indicação de que no passado distante, Marte provavelmente teve e sustentou algum tipo de vida. De Nova York, Heloísa Vilela, para o Jornal da Record. Obrigado, Heloísa. Aqui na Terra, no Brasil, o governo arrecadou mais de 3 bilhões de reais nos leilões de 3 áreas do pré-sal hoje, no Rio de Janeiro. Os manifestantes protestaram em frente ao hotel onde foi realizado o leilão. 4 áreas de exploração de petróleo do pré-sal nas bacias de Campos e Santos foram colocadas à venda. Os consórcios vencedores se comprometeram a entregar o maior valor de petróleo ao governo federal depois de descontados os custos de produção, o que o mercado chama de óleo-lucro. O leilão atraiu 16 multinacionais, o que foi considerado um número recorde de participantes. Das 4 áreas ofertadas, apenas uma não despertou o interesse das companhias, a de Itaimbezinho. Uma das áreas foi arrematada pela Petrobras. 2 propostas oferecidas pela estatal foram ultrapassadas pelas concorrentes, mas a companhia exerceu o direito garantido por lei de participar dos consórcios vencedores. Com a abertura dos envelopes, como nós temos o direito de preferência, nós nos reunimos e exercemos o direito de preferência dentro dos limites que já haviam sido fixados pelo Conselho de Administração. Na partilha do pré-sal, o bloco Uirapuru, na Bacia de Santos, foi arrematado por mais de 2,5 bilhões de reais por empresas estrangeiras e pela própria Petrobras. Também em Santos, a área conhecida como Três Marias será explorada pela estatal brasileira e outras 2 empresas americanas. Já nas águas fluminenses, na Bacia de Campos, o bloco Dois Irmãos foi comprado por 400 milhões de reais por um consórcio de empresas estrangeiras e da Petrobras. Ao todo, o leilão arrecadou mais de 3 bilhões de reais. A alta do dólar fez hoje a equipe econômica sair a campo para desmentir um suposto ataque especulativo contra o real. A turbulência envolvendo o dólar também afeta o mercado do petróleo. Em dia de bons negócios envolvendo o petróleo do pré-sal, o governo aproveitou para transferir a discussão sobre política de preços dos combustíveis para a Agência Nacional de Petróleo. O diretor-geral da ANP afirmou que o regime de liberdade de preços será mantido. Não vamos interferir na política de preço, formação de preço de empresa alguma. Se nós fizermos isso, estamos fazendo um grande desserviço ao Brasil. O ministro de Minas e Energia ajustou o discurso. Moreira Franco voltou a defender regras claras e previsíveis, mas num ambiente de autonomia para as empresas. Só que o governo continua sendo cobrado a cumprir a promessa de desconto de 46 centavos por litro de diesel.
O ministro da Casa Civil voltou a adiar a data para que a redução chegue à bomba de combustível, 16 de junho. Seria preciso esgotar o estoque já comprado por valor mais alto pelos distribuidores antes da greve dos caminhoneiros e do acordo que baixou o preço. Do dia 16 em diante, já começa a pegar a projeção dos preços reduzidos agora do dia 1º a 15 de junho. E do dia 16 de junho a 30 de junho já vai ter uma nova projeção e aí sim, presumo, todos os postos com os 46 centavos na bomba. Uma outra turbulência muito forte voltou a sacudir o governo e a equipe econômica nesta quinta-feira. A escalada do dólar, que tem mostrado capacidade de resistir às ações mais duras de intervenção do Banco Central. Hoje, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, negou que a moeda brasileira esteja sofrendo um ataque especulativo para forçar a sua desvalorização. Isso faz parte de um movimento global, é evidente que tem as especificidades do caso brasileiro, existe uma atenção maior dada pela transição política, cenário de eleições, tudo isso agrega maior volatilidade e incerteza aos mercados. A situação fez o presidente do Banco Central romper o tradicional silêncio e convocar a imprensa depois do fechamento dos mercados para tentar baixar a temperatura da crise. Com reservas de cerca de 380 bilhões de dólares, Ilan Goldfein mostrou que o Brasil tem condições de enfrentar a turbulência do câmbio. Iremos oferecer 20 bilhões até o final da semana que vem para prover liquidez, oferecer hedge e garantir o bom funcionamento dos mercados. Apesar das intervenções do Banco Central, o dólar fechou em mais uma alta hoje, R$ 3,92. O dólar turismo fechou acima dos R$ 4. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer, feito pela Polícia Federal. Mas autorizou a medida para os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. De Brasília ao vivo, o repórter Clébio Cavagnoli tem as informações pra gente. Boa noite, Clébio. Boa noite, Adriana, Celso, boa noite a todos. O pedido para quebrar o sigilo telefônico do presidente Michel Temer foi feito pela Polícia Federal, que investiga um suposto pagamento de propina de 10 milhões de reais da construtora Odebrecht para o MDB, dinheiro que seria utilizado nas campanhas do partido nas eleições de 2014. Segundo Cláudio Mello, ex-executivo da empreiteira, Temer teria feito o pedido diretamente e pessoalmente a Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, negou, portanto, a quebra de sigilo do presidente Temer, mas autorizou a medida para os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. Padilha disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Já a defesa de Moreira Franco negou as acusações e classificou a decisão como desproporcional, já que, segundo os advogados dele, não há elementos que justifiquem a decisão. O presidente Michel Temer comentou agora à noite num evento essa situação e disse que não haveria nenhum problema em quebrar o sigilo, já que não encontrariam nenhum tipo de situação que envolvesse nessas investigações. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. O Fundo Monetário Internacional e o governo argentino chegaram a um acordo. A Argentina terá uma linha de crédito de 50 bilhões de dólares por 3 anos. Em contrapartida, terá a difícil tarefa de controlar a inflação hoje em 23% ao ano. O acordo ainda deve ser aprovado pelo Conselho Executivo do FMI. A Copa do Mundo começa daqui a uma semana. Os brasileiros parecem que aos poucos estão entrando no clima. O comércio torce pela boa campanha da seleção para impulsionar as vendas. O coração brasileiro já bate mais forte. No comércio popular da 25 de março, em São Paulo, para onde a gente olha, parece tudo verde e amarelo. E se prepare, hein? Porque elas voltaram. Hexacampeão! É o clima de Copa da Rússia, né, Valdelice? Tá frio, né? Mas as vendas estão aquecendo. E sabe quem fica feliz? José Araújo, popular Maradona. Esse Maradona aí tá de bem com a torcida brasileira. Aqui a gente vende em torno aqui de 200 camisas por dia. A gente também encontrou aqui o Firmino. Antônio Firmino. Que não é o jogador. Pra torcer, figurino completo. Será que vai dar Brasil na cabeça? Vai, com certeza. É Copa 2018, mas para muito lojista ainda tem uma prorrogação
da última é que depois daquele 7-1, que a gente nem gosta de lembrar, teve muito produto encalhado e ficou guardado no estoque. E agora, voltou para as prateleiras. Estamos revendendo isso agora tranquilamente. Graças a Deus está indo muito bem. E com produtos do outro mundial ou novos, a loja está conseguindo vender 25% a mais do que em junho do ano passado. Este shopping, na Zona Leste, também entrou no modo Copa e aposta que a competição faz o consumidor sair da retranca. A gente tem uma previsão de crescimento de 7% nas vendas e 5% no movimento, principalmente por conta da Copa, que as pessoas nesse período se preparam, ficam mais animadas, elas são mais suscetíveis, felizes e gastam mais. O comércio está pronto e agora um resultado mais positivo só depende da seleção em campo. Ganhando, a gente vai vender, o pessoal vai se animando, usando chapéu, peruca, bigode. E vai torcer mais que você, então. Ah, com certeza, lógico. Daqui a pouco as notícias da seleção brasileira. E veja a seguir, com leite, carne e batata em alta, a cesta básica encarece em 18 estados. E na nossa viagem pela Chapada dos Veadeiros, uma descida de tirolesa a mais de 50 km por hora. Vão junto comigo, né? Neste domingo, 3h30 da tarde. A Carol quer o Júnior de volta. E o Sorriso Maroto tem uma música perfeita para esse momento. Eu te quero de volta. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. Jornal da Record. Oferecimento. Caixa, para realizar, investir e tudo o que precisar. O que a Caixa tem? Tem conta pro seu salário e soluções pro empresário. Tem um banco na sua mão e vantagens no seu cartão. Caixa eletrônico pra todo lado. Tem crédito pré-aprovado. Especialistas em finanças tem agências como ninguém. Vem pra Caixa você também. Para realizar, investir, poupar e o que mais você precisar, a Caixa tem. Abra sua conta. Gravação, repetições, tá aí notícia do jornal. É por isso que a gente mudou. Comerciais, Asépsia. De cara nova, comerciais aí no programa Mensagem de Fé para os corações, sentimento dos ouvintes. Fica na audiência. Assiste o jornal da notícia que traga a notícia do mundo inteiro. Agora tá passando comerciais. Comerciais agora passando comerciais aí. Daqui a pouco o jornal da Record voltará de novo com a notícia do mundo para o mundo inteiro. Notícia. Gravação, repetições. Programa Mensagem de Fé para os corações, sentimento dos ouvintes. Fica na audiência, assiste o jornal e as notícias e os comerciais do comércio até o fim. Não, Guaraná, tosca, por favor. Ih, rapaz, você não é o Carniça que eliminou o Brasil em 90? Não, que Carniça, não. A gente não tá vendendo para adversário, amigo. Eu sei, mas eu sou brasileiro. Ah, brasileiro. Então fala, todo mundo tenta, mas só o Brasil pensa. Todo mundo tenta, mas só o Brasil pensa. Undo, Brasil é o melhor do mundo. Undo, Brasil é o melhor do mundo. Brasil! Aí você me convenceu. Olha, alegria nas pernas. Até o fim de julho, o que é original do Brasil fica no Brasil. Guaraná Antártica, tudo pela seleção. Cicatricure Sérum Clareador traz os benefícios da vitamina C estabilizada, um poderoso ingrediente reconhecido por ajudar a inibir a produção de melanina, estimula a produção de colágeno e protege a pele contra a ação dos radicais livres. Deixe Cicatricure Sérum Clareador com vitamina C iluminar seu rosto. Novo Tamarino Geleia, agora com 0 adição de açúcar. Ouvinte, homem, ouvinte, mulheres, tá passando as notícias do comerciais. Daqui a pouco o jornal tá começando. O jornal da
Record. Reportagens especiais e os destaques da semana no Domingo Espetacular, 7h30. Jornal. Quem foi escalado Daqui a pra pouco, mega liquidação Jornal Zema? da Record tá começando. Daqui a pouquinho. Vem pra Zema. Agora tá sendo comerciais. 59. Refrigerador Volto somente 1.399. Condição facilitada para pagamento. Micro-ondas Panasonic na Zema 339. Armário em aço Itatiaia por 449. Gravação, repetição. Programa Mensagem de Fé para os coração e sentimento dos ouvintes. Com a nutrição da geleia real. Para aumentar o diâmetro de cada fio, Ou devolvendo o esforço e o movimento natural dos seus cabelos. Assista o Jornal da Record. A palavra de Deus é o próprio Assiste os comerciais. Por isso, a importância E antes de chegar ao jornal, a importância de praticar, traga as notícias que acontecem no mundo inteiro. realizar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Jornal da Record. Daqui a pouquinho está começando o Jornal da Record. Irmãos, estamos aqui. Agora está passando agora os comerciais. Invadiu a área. Faça por um, faça por dois. Rouquidão, pastilhas Valda. Dor de garganta, irritação, rouquidão. Pastilhas Valda é a solução. Gravação, repetição. Dizem que a cozinha é o coração Programa da casa. Mensagem Ao vivo no de Sertão Fé Planejal dá dicas práticas para e os fáceis corações pra e quem é sentimentos apaixonado pela arte da dos culinária. ouvintes. Veja nessa sexta 10 da manhã e eu te espero. Começando o Jornal Nacional, Jornal da Record. A cesta básica subiu em maio na maior parte das capitais pesquisadas pelo DIEESE. A entre-safra e a greve dos caminhoneiros contribuíram para a alta. O leite integral subiu em 18 das 20 capitais pesquisadas, as maiores altas em Florianópolis e Belo Horizonte. Tomate, farinha de trigo e pão francês seguiram pelo mesmo caminho. Pior foi a batata, que ficou mais cara em todas as cidades. Subiu entre 4% e 84%. E o Rio de Janeiro tem a cesta mais cara do Brasil, R$ 446. Em São Paulo, ela custa um pouco menos, R$ 441. Pelas contas do DIEESE, um brasileiro que ganha o salário mínimo compromete quase 44% da renda para comprar os produtos da cesta básica. E em maio, ele precisou trabalhar 1 hora e 13 minutos a mais para manter o mesmo nível de compras de abril. Para manter uma família de 4 pessoas, o salário mínimo, hoje em R$ 954, deveria ser quase 4 vezes maior, segundo o DIEESE. Um valor de referência, para que uma família pudesse viver bem, né? Ter acesso à alimentação, à moradia, pudesse também ter acesso a lazer, educação e saúde. A Dalvani sentiu em casa a alta dos preços. Com o marido desempregado, ela vem diminuindo despesas. E agora, os cortes chegaram à mesa. O alimento é o básico, né? Você tem que comer. Diminuir a fruta, compra o que está na época, que é o mais barato. E assim a gente vai levando. Muitas cidades de Santa Catarina registraram temperaturas As notícias aí negativas mais cedo. do Brasil Em Lages, inteiro. teve formação de geada. Em Urupema, os termômetros marcaram menos 3 graus. Ficou tudo branquinho também. E a sexta-feira vai Agora ser está começando gelada em grande agora parte do Brasil. a temperatura. O ar predomina na região sul e a geada pode se repetir nos 3 estados. O frio chega até o Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Em Rio Branco, máxima de 24 graus. Em São Paulo faz 22. Chove forte em todo o litoral do Nordeste e entre Roraima e Amapá. Nas áreas claras, sol.
Em Curitiba, geada com mínima de 3 graus. Em Maceió, temporais e 29 graus. Em Goiânia faz 30. E em Boa Vista, pancadas com 30 graus. Há 7 dias da Copa, Fred se machuca durante o treino da seleção brasileira em Londres. E os pequenos tesouros da Chapada dos Veadeiros são centenas de aves, cada uma mais bonita que a outra. Seu filhote deu pra ver a cauda menor do filhote, assim, ó. O jornal tá passando mais comercial do Jornal da Record. Daqui a pouco, não perca. É hora Gravação, repetições e programa Mensagem de Fé para os corações, sentimento dos ouvintes. Ele quer colocar fogo no parquinho. Olha, Zero Cal Stevia, docinho. Isso mesmo, comerciais aí natural, mas não amarga da no final. Record. Não amarga. Agora, se quiser amargo de verdade, vem naquela barraca ali, ó. Novo Zero Cal Stevia. Por enquanto, nesse momento, tá passando os comerciais aí. Daqui a pouco começa Jornal da Record. Oi, eu sou o professor Marcos. Fica na audiência, todos queridos e queridas ouvintes. Ou assiste o jornal do começo ao fim. Se puder, dá um like, assina, quem combateu o fungo que causa caspa. aperta no sino para que dê todas as dicas do jornal. E todo dia bater o jornal, sempre diferente no canal do YouTube do programa Mensagem de Fé para os corações, sentimento dos ouvintes. Agora você faz transferência sem sair do aplicativo que estiver usando. Sem sair no meio da conversa. Sem deixar de postar.